Vejam, está se mexendo. Está vivo. Está vivo. Está vivo, está se mexendo. Está vivo! Está vivo! Está vivo! Está vivo! Está vivo! Harry, em nome de Deus! Em nome de Deus! Agora eu sei como é ser Deus! Olá, como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem aí, quem estiver assistindo o vídeo. E hoje a gente vai falar de um livro que eu gosto muito, embora não seja um dos meus favoritos, mas eu gosto sim dele, e que muito provavelmente você já ouviu falar desse personagem, porque ele foi eternizado já na cultura pop de diversas formas, algumas bem diferentes do livro, inclusive. E nós vamos falar de Frankenstein, da autora Mary Shelley, que publicou esse livro originalmente em 1818, quando ela tinha apenas 20 aninhos. E é importante frisar o ano em que ele foi originalmente publicado, apesar dele ter tido outras revisitações, né, outras edições, acho que a oficial acabou sendo a de 1831, mas ainda assim estamos falando tudo de século XIX. E é importante dizer isso porque é um período em que a Europa estava passando por um intenso processo de modernização. Muitas descobertas científicas estavam ocorrendo, um avanço tanto na tecnologia quanto na medicina, e isso é muito importante porque a gente vê refletido nesse livro, que embora muita gente pense que é de terror, de horror, ele na verdade, apesar de poder até ter algumas características desse sentido, ele é na verdade o primeiro livro de ficção científica da história. E a Mary Shelley era tão assim beneficiada nesse círculo intelectual que só o fato de ela ser uma mulher escritora, né, já nos diz muito, mas também o fato de ela ser filha da Mary Wollstonecraft, que, embora muita gente fale que ela é a mãe do feminismo, eu não concordo muito com esse termo, tá? Mas sim, ela foi uma mulher que, digamos que foi uma precursora, e ela escrevia muitas coisas que advogavam a favor dos direitos das mulheres. Não apenas isso, o círculo de amizades também da Mary Shelley era muito grande e muito influente. O próprio momento de criação de Frankenstein diz isso, porque esse livro surgiu a partir de um desafio. Estavam alguns amigos ali na mansão do Lord Byron, na Suíça. Sim, Lord Byron, aquele cara que a gente estuda na escola, que influenciou o romantismo brasileiro na sua segunda fase, aquele mesmo. Então lá estava Lord Byron na sua mansão na Suíça com seus amigos, e o que era para ser um passeio divertido acabou não acontecendo do jeito planejado, porque começou a fazer um clima muito ruim para sair. Então eles ficaram meio que enclausurados na mansão e decidiram, como passatempo, brincar de fazer histórias. Eles se desafiaram a criar histórias, e aí a Mary Shelley decidiu fazer sobre um cientista megalomaníaco que decide criar vida a partir da morte, e assim surgiu Frankenstein. É claro que ela desenvolveu essa ideia inicial, né, e veio a se tornar de fato um livro, mas você vê aí também, além do fato dela estar ciente um pouquinho, né, do que estava acontecendo no meio científico, até porque ela vivia naquela sociedade, é interessante ver que ela é fruto de sua época, porque às vezes pelo fato de ser uma autora mulher, pela primeira autora mulher de ficção científica, né, na verdade a primeira autora de ficção científica da história, eu vejo alguém falando, porque ela era à frente de seu tempo, quando na verdade não, né, não existe isso de alguém ser à frente do seu tempo, porque ninguém inventou máquina do tempo ainda. Então ela era assim fruto de sua época, porém ela tinha uma mentalidade, talvez um comportamento diferenciado do que se espera, porque todo mundo é fruto de uma época, mas também nós somos frutos do círculo, né, social que nós estamos inseridos. E essa era Mary Shelley. Ela tinha acesso a informações, a conversas com pessoas que eram elitizadas intelectualmente, podemos assim dizer. E basicamente é essa a premissa da obra. Um homem que, no auge dos conhecimentos científicos, ele vai para a universidade, ele se informa cada vez mais, ele descobre que ele pode criar vida a partir do nada. Ou da morte, né? Considerando que ele pega partes de pessoas mortas no cemitério e vai construindo a sua criatura. E é interessante perceber que ele é tão megalomaníaco que ele sequer cogita fazer um ser humano de estatura normal. Ele faz um ser humano de uns 4 metros de altura, e a aparência dele é monstruosa. Daí que vem o monstro de fato, não é pelo que ele é, e sim pelo o que ele parece, que o Frankenstein fica horrorizado com o que ele mesmo cria. E não é um monstro verde, enfim, letárgico, com aqueles movimentos todos lentos que a gente vê nas adaptações, porque na verdade o Frankenstein, ele é muito inteligente. Tá, não é tão inteligente, mas ele é sim dotado de compreensão, de fala, ele é autodidata, inclusive, e ele não é verde, tá? Ele é amarelado porque ele é feito de partes de cadáveres, então
Ele não é verde. E um dos primeiros nomes desse livro foi Frankenstein ou o Prometeu Moderno. Por que Prometeu Moderno? É porque a autora ela faz uma relação com o mito de Prometeu, que foi aquele titã que roubou o fogo de Zeus e deu para a humanidade, só que a humanidade não sabia como lidar com aquele fogo. E ela faz essa alusão, primeiro porque o Victor Frankenstein, que Frankenstein é o nome do criador, tá? A criatura não tem nome. As pessoas acham que o Frankenstein é um monstro, mas na verdade o Frankenstein é o criador. Tá? Ele nunca foi batizado, a coitada da criatura. E tal qual o Prometeu da literatura que podia pegar o fogo e dar para a humanidade, o Prometeu daqui do livro, que é o Victor, ele podia, né, avançar tecnologicamente a criar a vida, só que não foi do jeito previsto, do jeito imaginado, e isso acabou prejudicando ele, a ponto de também ter essa questão do castigo eterno, né, que Deus castiga Prometeu por isso. E as próprias ações do Victor Frankenstein têm consequências para ele, e ele se vê castigado também pela sua megalomania, de dar um passo além do que ele deveria. Então vocês podem ver que muito do discurso científico se vê refletido aqui, porque também a gente vê uma questão da ética científica. Então o círculo intelectual no qual a Mary Shelley estava inserida acabava favorecendo com que ela tivesse essas percepções e esses pensamentos do o quanto se deve ir, até onde a ciência deve avançar e se isso é ético ou não, sabe? Porque é o que a gente vê aqui, ele é extremamente antiético em vários sentidos, porque ele não apenas ia contra a questão moral de criar a vida ou não, que entra num nicho bem religioso, também tem a questão de que ele violava túmulos, sabe? E, enfim, e a própria forma como ele lida com a criatura que ele cria é extremamente antiético. Então a Mary Shelley ela tinha essa percepção, na verdade ela pensava sobre os avanços da ciência e da medicina também, em outros sentidos que ela aplicava na vida dela. Por exemplo, ela e o marido dela tinham, principalmente o marido dela, ele publicava artigos também de nicho mais científico, digamos assim, e eles eram advogados do sentido de que você não precisa, por exemplo, comer carne para ter uma vida saudável. Eles eram vegetarianos no início do século XIX, tá? Para ver como eles eram bem, assim, diferentes, né, pra época, mas lembrando, não eram à frente de seu tempo. Mas que, enfim, hoje ser vegetariano não é uma coisa tão incomum. Eu mesma sou, já tem bastante tempo, mas hoje eu tenho, sabe, eu encontro pessoas vegetarianas por aí. Na época, não era assim. E a gente vê isso refletido no próprio monstro. E eu sempre vou pretender usar aspas, tá? Quando eu falar do monstro, da criatura, porque esse livro ele também convida a gente a pensar, ele tem muitas questões filosóficas sobre o que é ser monstro. Quem é o monstro da história? É o Victor Frankenstein, que cria a vida a partir do nada? Ou é o monstro-criatura que é delegado ao papel de monstro pela aparência bizarra que ele tem? E aí a gente vê que, na verdade, nesse livro, existe o papel de vilão de mocinho, ele é meio fluido, porque apesar da gente ter tudo contado da perspectiva do Victor Frankenstein, do criador, a gente nem sempre fica do lado dele, mas aí coisas vão acontecendo e a gente já perde a noção de pra quem a gente vai ter mais empatia, sabe? Mas é claro que pra falar desse livro a gente também tem que falar das adaptações e de toda a imagem que se criou, porque o Frankenstein, assim como o Drácula, a Múmia, ele se tornou um marco do cinema, principalmente pelos monstros, né, da Universal, e, enfim, depois das séries, dos quadrinhos e etc, etc. A primeira adaptação, na verdade, para o cinema foi em 1910, mas a versão, digamos que oficial que se tem, que tem até no YouTube, é a de 1831, que é dos monstros da Universal. E a gente vê uma adaptação completamente diferente do livro, mas que ainda assim é incrível. Eu adoro esse filme. É sério, eu acho que mesmo sendo preto e branco e tal, muita gente vai curtir, porque é um filme bem dinâmico, mas que mostra de uma forma bem diferente. E a gente vê também um cientista um pouquinho mais maluco, sabe? Meio que empolgado demais com a própria criação, quando na verdade ele fica horrorizado quando ele cria. E a gente vê outros elementos que ficaram muito famosos, como por exemplo o uso da eletricidade na concepção do Frankenstein. Em nenhum momento isso é mencionado. Só que quando a gente para pensar que no século XIX já existiam muitos experimentos científicos à base da eletricidade, é claro que casa, sabe? Então foi uma coisa incorporada no filme, mas que poderia ter sido feito aqui também, porque meio que já estava ali no ambiente propício. Outra coisa que também sempre aparece nas adaptações, porque criou-se, né, esse estereótipo do cientista maluco, isolado numa torre com seu assistente corcunda. Não sei, vocês já devem ter visto em algum desenho animado, algo do tipo, né? Esse cientista maluco no meio do nada.
Mas não existe, tá? A criação do Frankenstein, ela é completamente isolada, é o único que tem acesso a esse monstro, e essa criação é o Frankenstein, ele não tem um assistente, mas a figura do assistente se popularizou a ponto da gente ter até um Harry Potter cabeludo em alguma adaptação sendo o assistente. Enfim, eu tentei falar de uma forma bem resumida sobre o que é o Frankenstein, porque acho que quando você pega um livro desse, o básico do básico você já sabe, né? É sobre um monstro. O que você não sabe é que talvez o monstro não seja um monstro de fato, ou talvez ele seja, o que o transforma em monstro? É basicamente sobre isso o livro, tá? Então, é sobre esse dilema do criador megalomaníaco, da criatura que ele encontra, quem é de fato o monstro, e é basicamente sobre isso. E o contexto em que essa obra foi criada reflete muito o livro que saiu, que foi publicado por uma mulher, que por ser uma mulher, não pôde publicar assinando com seu nome, né? Ela assinou sob um pseudônimo, por motivos de que mulheres não podiam ser autoras, porque esse não era um papel sério para elas. Na verdade, quando um livro era publicado com um nome feminino na assinatura, geralmente ele era visto com maus olhos, e então imagina uma ficção científica, um horror, sendo publicado por uma mulher. Impensável. Enfim, se vocês ficaram interessados em conhecer esse que foi o primeiro livro de ficção científica da história, convido sim a ler esse livro, se você já leu, porque é um livro bem popular, né? Se você já leu, comenta aqui embaixo, bora conversar. E se você se interessou sobre essa questão do século XIX em si, de como isso auxiliou na criação do Frankenstein e também do Drácula, que é um outro livro, mas já no finalzinho do século XIX, eu vou colocar aqui embaixo um artigo que fala um pouquinho sobre isso, eu achei bem interessante, então decidi compartilhar, é um artigo curtinho. E no mais é isso, se você gostou do vídeo, um like, e eu sempre fico com vergonha de pedir essas coisas, mas enfim, fazer o quê? É a vida. E até a próxima, tchau, tchau!